Mano, eu te juro, minha vida deu uma reviravolta braba quando me separei do pai do meu filho. Peguei as coisas e fui pra um bairro mais arrumadinho, sabe? Casinhas pintadas, jardim na frente, tudo na moral. O cara pelo menos não era mão de vaca na pensão, então dava pra viver tranquila. E ainda bancava a escola particular do moleque. Escola boa, bem ali na esquina. Comecei a levar ele de manhã, tudo lindo, até trombar a vizinha. Era esposa de um eletricista famosão, desses que cuida da rede elétrica da cidade toda. Mulher arrumada, cheia das pose. Coincidência, o filho dela era da mesma idade do meu e começou a estudar junto. Eles colaram de cara, era amizade pura, coisa de criança, tá ligado? Mas, meu parceiro, não demorou pra mina mudar o semblante comigo. Assim que ela soube que eu tava ali recém-divorciada, sozinha com o meu filho, começou com umas cara torta. Nossa, que ódio! Parecia que eu tinha algum vírus, sabe? Passava por mim com aquele olhar de nojo, como se eu fosse a escória. Pior que o moleque dela era mó gente boa, vivia pedindo pra brincar com o meu filho. Aí ela cortava as asinhas dele na hora. Vai pra dentro, menino. Eu via a carinha de decepção do garoto e sentia dó. E o meu filho coitado perguntava: Mãe, por que ele não pode brincar comigo? Que raiva que dava, mas o que eu ia fazer, né? A parada que mais me irritava era a hipocrisia dela. Tipo, nós duas éramos donas de casa, vivíamos da grana dos maridos, mas ela se achava superior só porque o marido era o fodão da elétrica. Vai entender. Na real, a casa dela era cheia dos bagulho caro, mas isso não fazia dela melhor que ninguém. Só que ela fazia questão de esfregar isso na cara. Te juro, cada vez que ela me olhava daquele jeito, me sentia um lixo. Só não deixei isso me abalar, porque, mano, meu foco era meu filho. Deixava pra lá e vida que segue. Só que, mesmo tentando ignorar, dava pra sentir o climão. Tipo, toda vez que eu tava na calçada esperando meu filho sair da escola, ela passava com o nariz lá no alto como se eu nem existisse. Mas eu percebia aquele olhar de canto de olho, cheio de julgamento. Era como se ela dissesse: olha lá, divorciada, que vergonha. E eu pensava: vergonha de quê, mina? Sou livre, independente. E você? Presa na sua bolha de prepotência. Não falava nada, claro, mas na minha cabeça eu já tinha dado a resposta. No fundo, a treta nem era comigo, sabe? Acho que era mais coisa dela, tipo, insegurança, preconceito, sei lá. Às vezes me dava vontade de chegar e falar: qual é, mina? Desce desse salto aí, tamo tudo no mesmo barco. Mas deixei quieto. Melhor gastar energia com quem vale a pena. E assim fui levando. Meu filho feliz, eu na minha, e ela com a cara emburrada de sempre. No final das contas, a vida é assim. Uns te amam, outros te odeiam. Mas quem decide o peso que isso vai ter é você. E eu? Tô suave. Mano, deixa eu te contar. Depois de uns 6 meses ali, minha vida tava quase no automático. Meu filho já estudava direto com o moleque dela. E eles eram unha e carne. Só que a mãe, sabe como é, né? Era aquele aproxima e afasta eterno. Ela dava um passo pra frente, trocava ideia, compartilhava umas coisas da vida dela, do marido, e do nada sumia de novo. Era irritante pra caramba, mas eu tava ali, num bairro novo, sem conhecer quase ninguém. Então engolia o orgulho e tentava me aproximar, porque, sinceramente, quem mais tinha filho da mesma idade pra trocar ideia? Só ela. Com o tempo, a gente foi ficando mais próximas, meio que no vai ou racha, tá ligado? Só que não dava pra ignorar o climão. Eu já tinha sacado que ela e as amigas dela cochichavam sobre mim. A galera da rua olhava torto, ria baixinho, mas eu nem dava bola. Falei pra mim mesma: tá suave, só não mexe com meu filho que eu tô de boa. E olha, nem era o fato de ser divorciada ou estar sozinha que me incomodava. Era o jeito dela, como se eu fosse um problema ambulante. Isso começou a mexer comigo de um jeito estranho, sabe? A ponto de fazer o que eu fiz. A treta maior veio num dia de semana qualquer, quando o meu micro-ondas resolveu explodir. Mano, pensa no susto. O negócio deu um estouro tão alto que caiu a luz de casa e da rua toda. O pior é que o problema estava todo na minha instalação elétrica. Uma bagunça só. Meu filho estava na escola, então fiquei sozinha para resolver a parada. Corri na casa dela desesperada e perguntei: aí, vizinha, faltou luz aí também? Ela olhou meio desconfiada, mas confirmou: faltou, a rua toda tá sem. Contei da explosão, da minha suspeita, e perguntei se o marido dela, que era eletricista, podia dar uma ajuda. Ela disse que ele estava para chegar em uns 30 minutos para almoçar e que ia mandar ele lá em casa para dar uma olhada. Então, quando ele chegou, veio direto resolver o problema. O cara era simpático, viu? Entrou, deu uma olhada na situação, analisou o estrago e começou a trabalhar.
Enquanto mexia nos fios e na bagunça elétrica, puxou o papo. Perguntou onde estava meu marido, e eu tranquila respondi: sou divorciada, tô solteira mesmo. Foi aí que ele soltou uma daquelas brincadeiras meio despretensiosas. Uma mulher bonita assim, sozinha, duvido que vai ficar solteira por muito tempo. Ri, meio sem graça, e soltei: ah, nada a ver, nem tem tanta gente assim me querendo. Ele riu de volta e mandou: pode esperar, vai aparecer um monte de pretendente rapidinho. A conversa fluiu, e ele ficou ali umas boas 2 horas. No meio do trabalho, fomos trocando umas ideias, nada demais, mas deu para perceber que ele era bem gente boa. Quando terminou, a situação do micro-ondas estava resolvida. Quer dizer, o micro-ondas em si estava um caso perdido. Virou sucata, mas pelo menos a luz voltou. O cara ainda foi pra rua resolver a treta do bairro e em pouco tempo tudo estava funcionando de novo. Achei engraçado como ele resolveu tudo na maior calma, como se aquilo fosse só mais um dia no trabalho pra ele. O mais curioso é que, mesmo sendo um cara tranquilo, tinha algo no jeito dele que chamava a atenção. E olha aqui, até aquele momento, eu nunca tinha reparado tanto nele. Acho que foi o contraste, sabe? A mulher dele com aquele olhar de julgamento e ele ali tratando todo mundo de igual para igual, brincando, rindo. Não sei explicar, mas algo naquele dia mexeu comigo. 4 dias depois daquele concerto, minha cabeça estava a mil. Não conseguia tirar o homem da minha mente. Pensava nele dia e noite, cada detalhe. E o mais louco? Quando lembrava da bruxa da mulher dele, meu sangue fervia. Mas em vez de me afastar, aquilo só me fazia gostar mais ainda da ideia de me vingar. Ela me tratava como se eu fosse um nada, excluía meu filho, me olhava com aquele ar de superioridade. Pois bem, o troco ia ser na medida. E cá entre nós, o cara era um coroa de 55 anos, mas que coroa, viu? Bonitão, charmoso, com aquele jeito tranquilo, sempre limpinho, cheiroso. Não dava para ignorar. Naquele 4º dia, tomei coragem e descobri o telefone dele. Como ele trabalhava na empresa da cidade, foi fácil dar um jeito de encontrar. Liguei me fazendo de desentendida. Oi, aqui é a vizinha, lembra de mim? Aquela do micro-ondas. Ele riu, dizendo que lembrava, claro. Falei que estava esperando ele para ver uns detalhes do concerto que ele tinha prometido terminar. Ele disse que ia na folga dele e eu só respondi: ótimo, vou estar aqui. Mas na real, já estava armando tudo. No mesmo dia, fiquei sabendo que a mulher dele ia viajar com o filho para a casa da mãe, umas 3 horas de distância. Soube disso pela escola porque o moleque ia sair mais cedo por causa da viagem. Ela só voltaria na terça. Perfeito, né? O campo estava livre. Sábado de manhã, meu filho estava passando o fim de semana com o pai. E o marido dela apareceu na minha porta, pontual. Ele vinha para trocar umas peças e garantir que estava tudo em ordem. Mas quando ele entrou, dei meu jeitinho. Tava com um pijaminha daqueles curtos, cor bem viva, sem sutiã por baixo. Tudo no esquema, discreto, mas chamativo na medida certa. E não deu outra. Os olhos dele grudaram em mim. Eu fingia que não percebia, mas por dentro tava adorando. Ia de um lado para o outro meio distraída, enquanto ele trabalhava, mas a tensão no ar era inegável. A cada movimento meu, sentia o olhar dele me seguindo, e nossa, aquilo só aumentava o meu jogo. Quando ele terminou o trabalho, perguntei se ele queria beber alguma coisa antes de ir. Tinha uma cerveja na geladeira, então servi em taças, uma para mim e outra para ele. Ele aceitou, meio tímido, mas eu já via nos olhos dele que ele estava entregue. Sentamos, começamos a conversar, e o clima foi esquentando. Eu, claro, ainda com o mesmo pijama curto de quando acordei, descalça, cabelo bagunçado. Ele não tirava os olhos de mim e aquilo me dava ainda mais confiança. Sabia que ele estava caidinho. Sem pensar muito, me levantei, agarrei ele pela camisa e tasquei um beijão. Foi intenso, mas o que me passava na cabeça era outra coisa. A raiva que eu sentia da mulher dele. Aquela bruxa merecia saber que o marido dela, tão certinho, estava ali, comigo. Quando ele retribuiu o beijo, foi com tudo. Ele me pegou firme, segurou minha cintura e me levou até a bancada americana da cozinha, uma dessas de mármore. Nem a frieza da pedra tirou o calor do momento. Ele me agarrou ali mesmo, e o que aconteceu foi rápido, intenso, como se tudo tivesse explodindo de uma vez só. Foram uns 10 minutos que, para mim, pareceram uma eternidade. Eu nunca tinha vivido nada assim, nem com meu ex-marido. Quando acabou, ele ficou um pouco sem jeito, disse que precisava ir, mas deixou no ar. A gente se vê à noite, pode ser? Concordei com um sorriso, ainda ofegante enquanto ele ajeitava a roupa e saía.
Assim que ele foi embora, me sentei ali mesmo, na bancada, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Só conseguia pensar no que aquilo significava. Não era só sobre ele, era sobre mim. Era sobre mostrar pra ela que eu não era a nadinha que ela achava. Passamos a noite toda juntos e depois disso confesso que minha consciência não pesou nem um pouco pelo fato dele ser casado. Afinal, no meu casamento, eu já tinha levado tanto chifre que perdi a conta e nunca tinha traído meu ex-marido, nem uma vez. Ele era só o segundo homem na minha vida depois de anos. Eu estava solteira, fazia quase um ano que ninguém me tocava e eu estava vivendo algo novo. Não só passamos a noite de sábado juntos, mas também o domingo, a segunda. Era como se o mundo fosse só nosso. Ele até começou a se abrir comigo, dizendo que desejava que a esposa dele fosse como eu. Ela é tão fria, não quer saber de mim nem na cama. Só fico com ela pelo meu filho. Se não fosse por ele, já tinha terminado. Eu ouvia tudo, mas não me apegava. Gostava do jeito que ele me olhava, da forma como me fazia sentir desejada, mas amor? Isso eu não sentia. Enquanto a esposa dele estava fora, vivemos dias e noites intensos, quase sem dormir, entre conversas e momentos que eram puro fogo. Mas na terça, ela voltou com o filho e ele voltou para a rotina. Foi aí que nossas escapadas começaram. Sempre que ela saía para resolver algo na rua, ele dava um jeito de passar lá em casa. Mas com o tempo ficou mais complicado. Ele começou a dizer que queria algo sério, que estava pronto para largar tudo e ficar comigo. Só que eu não estava na mesma vibe. Por mais que eu gostasse das nossas aventuras, sabia que não era amor. Gostava da liberdade que tinha, da minha vida do jeito que estava. Estava começando a me encontrar, a curtir minha própria companhia e sair de vez em quando com outros caras. Por mais que ele tivesse arriado os 4 pneus por mim, não queria carregar o peso de um relacionamento com um cara comprometido e cheio de bagagem. Também não queria passar por cima de ninguém. A única que realmente me irritava era a esposa dele, pelo jeito snob. Mas, tirando isso, não era meu objetivo destruir lares. Depois de 4 meses, coloquei um ponto final. Ele chorou, implorou, disse que estava pronto para largar tudo por mim. Mas eu fui firme, sabia que era melhor assim. Não queria casar de novo, não queria mudar minha vida por ninguém. Depois disso, comecei a sair com outras pessoas e aos poucos coloquei minha cabeça no lugar. Hoje tenho certeza de que não vale a pena mexer em relacionamentos comprometidos. Agora me conta, o que achou da minha história? Se curtiu, comenta aqui e aproveita para se inscrever para mais histórias e conversas como essa.